Shalom, shalom, que bom que você está aqui no meu canal para a gente compartilhar estudos teológicos profundos. Hoje, dia de sábado, todo sábado às 10 horas da manhã, estou estreando hoje, mas será assim, todos os sábados às 10 horas da manhã nós vamos ter uma sequência de vídeos exclusivamente sobre estudos teológicos como um todo. Então, eu separei uma série de conteúdos, essa série de conteúdos ela tem um longo prazo. Se você quiser participar desses debates teológicos que nós vamos desenvolver aqui, vai ser muito interessante, certo? Então, a primeira coisa que eu queria fazer com você aqui é me apresentar. Eu sou o pastor Eclésio Filho e pastoreio aqui em Salvador, a primeira igreja batista do Cabula. Sou graduado em teologia e mestrado também em teologia e também sou graduado em administração. Tenho também mais alguns cursos, um monte de cursos por aí, mas isso aqui não vem ao caso, porque o que importa é o que a gente vai compartilhar, o que nós vamos desenvolver aqui dentro. Então, dentro dessa perspectiva que eu estou iniciando hoje, eu quero fazer aulas de 20, 25 a 30 minutos, mas onde a gente possa realmente discutir coisas que sejam relevantes, coisas que sejam importantes. Essa aula de hoje talvez dure um pouquinho mais, porque tem essa parte da apresentação. As próximas prometo que não vai ter nada disso, seremos diretos ao ponto. Agora, eu preciso de algumas coisas que você faça para mim. A primeira delas é o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, então você, por favor, faça a sua inscrição, sabe por quê? Porque nós temos muitos conteúdos aqui que podem te ajudar bastante, que podem também fazer com que você nos ajude, porque o objetivo nosso aqui é compartilhar e também aprender, crescer juntos, né? Nós temos um duplo crescimento. Então eu vou aceitar comentários, vou aceitar sugestões, eu vou aceitar que você, por exemplo, dê like nos nossos vídeos, porque isso vai ajudar o nosso canal a se expandir e alcançar mais pessoas. Bom, antes de mais nada, essas são as coisas que eu queria te pedir para que você faça já, certo? Agora eu quero rapidamente, muito rapidamente mesmo, te apresentar o nosso canal, mostrar algumas coisas que nós temos aí, algumas funcionalidades interessantes, para que você possa navegar e se sentir cada vez melhor nele. Alguns de vocês que estão assistindo agora devem ser meus alunos já, outros podem ser pessoas que nunca me viram e receberam esse vídeo por recomendação. Então eu vou passar aqui agora algumas informações. Aí você está vendo o meu canal, quando você entra logo nele, você vai ver esse vídeo aqui, certo? Onde esse vídeo eu me apresento e eu coloco aqui esse vídeo as 3 principais funcionalidades do canal, certo? Ou seja, os 3 conteúdos poderosos. Então, esses 3 conteúdos poderosos, o que são? Orações diárias, estudos bíblicos e estudos teológicos. Nas nossas playlists estão organizadas de uma maneira onde você pode fazer esses estudos e você ter acesso a exatamente aquilo que você gosta. Então, você vai encontrar a playlist Minutos com a Palavra. Essa Minuto com a Palavra é um conteúdo novo que eu criei agora, onde todos os dias, 12 e 15, é liberada uma palavra de 1 minuto. Um pequeno estudo bíblico de 1 minuto. Você vai ter também os estudos panorâmicos, né? Então, dos profetas menores, dos profetas maiores, dos livros poéticos, dos livros históricos, há também todos os estudos do Antigo Testamento. Alguns de vocês, é possível que vocês tenham feito esse curso comigo, quando eu ofereci ele gratuitamente na internet. Se você quiser refazer, é ótimo. E se você quiser compartilhar na sua igreja com pessoas que você conhece, aí está o curso disponível para você gratuitamente na internet, sem precisar fazer inscrição em site, nada disso. Diretamente liberado, totalmente 100% liberado. Nós temos também as orações diárias, orações à noite, que eu descontinuei, mas tem aqui bastante oração, e orações matinais todos os dias às 6 da manhã. E nós temos também o livro de Provérbios. Outros conteúdos vão chegar. Nós temos também aqui Palavras que Transformam, que são pregações que nós fazemos na nossa igreja, onde nós gravamos e colocamos ela aqui. E Curiosidades da Bíblia, que são estudos sobre curiosidades da palavra, coisas interessantes, que também diariamente. Essas aí vão estar entrando toda quinta-feira às 10 da manhã. Os cultos, as palavras todas as segundas-feiras pela manhã, as orações diariamente, 1 minuto com a palavra diariamente, curiosidades da Bíblia todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã, tá certo? E à medida que forem chegando novos estudos, a gente vai trazendo para vocês. Mas, depois de feitas essas apresentações, nós vamos, sem mais delongas, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, apresentar um pouquinho mais de coisas ainda, só rapidinho. Então, para que você não ache que
esse material todo, esse conteúdo será um conteúdo da minha cabeça, eu trouxe aqui a minha biblioteca, a biblioteca que eu vou utilizar ao longo desse tempo, né, ao longo desses nossos estudos. Então, o primeiro livro logo que nós vamos estudar é esse aqui, ó, é Quem Precisa de Teologia. Nós já vamos estudar ele hoje. Daqui a pouco, nós já vamos começar a estudar ele, porque antes de começar um debate, um estudo teológico, a gente precisa saber o que é teologia e por que precisamos da teologia, né? E você vai gostar muito desse estudo, eu tenho certeza absoluta que você vai sair com uma nova visão sobre a teologia. Certo? Nós vamos estudar também, ó, história eclesiástica, tá vendo? Nós vamos estudar também curso de estudos sobre fé bíblica, certo? Isso aqui são autores, vão ser autores diversos. Né? Então, por exemplo, essa História Eclesiástica é um livro muito antigo de Eusébio de Cesareia. Entretanto, esse livro daqui do Quem Precisa de Teologia é do Stanley Grenz, é um livro mais moderno. Esse livro daqui, o de Curso de Estudos Bíblicos, é um livro do Kenneth Hagin. Né? Tem gente até que não gosta dele, mas eu gosto muito. Certo? Nós vamos estudar também o Manual de Defesa da Fé, certo? De Peter Keith, o Manual de Defesa da Fé. Nós vamos estar estudando. Nós vamos estudar também aqui, ó, o livro Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones. Ele está passando transparente aqui por causa do efeito chroma key que eu coloco aqui para aparecer esse fundo. Né? Nós vamos estudar também aqui, ó, o Manual Prático de Teologia, de Edward Joyner, certo? Nós vamos estudar também aqui um comentário bíblico de Maia, do Antigo e do Novo Testamento. Tudo isso aqui é base de fundamento para os nossos estudos. E também aqui nós vamos entrar também nos apócrifos da Bíblia. Vamos ver alguns, vamos fazer algum estudo também. E tem também alguns outros livros, né? Nós temos aqui também a Introdução Bíblica, do Geisler. Então vai ter muita coisa para a gente compartilhar, certo? Então, como eu disse a você, não vamos perder mais tempo, vamos direto para o conteúdo, certo? Deixa eu só separar aqui os primeiros slides que nós vamos estudar nessa manhã de hoje, certo? Vamos começar aqui, ó. Por que precisa de teologia? Essa é uma pergunta-chave que a gente precisa responder. Porque a maior parte das pessoas hoje, elas têm uma certa rejeição com a teologia. Né? E antes da gente saber se a gente precisa ou não de teologia, a gente tem que saber o seguinte: todo cristão é um teólogo e a gente tem que ter consciência disso, de que todo cristão é teólogo. Todo cristão faz algum nível de teologia. Já que todo cristão é um teólogo, nós precisamos então conhecer o quê? Quais são os níveis de teologia? Quais são basicamente como nós podemos definir o que é teologia? E aí é que a gente tem que entender que existem várias teologias e nem todas as teologias são iguais. Né? Então, por exemplo, nós temos a teologia popular, que é definida como fé cega. Né? Essa teologia que as pessoas fazem normalmente aí. É aquela teologia onde você crê sem saber exatamente quem é, em quem você crê. Você crê em Deus e você tem a sua ideia de Deus, o seu digamos, perfil de quem é Deus. Existe também a teologia leiga. A teologia leiga, ela já é uma fé reflexiva. Essa teologia popular, normalmente, é uma teologia que todo cristão tem. A teologia leiga já é uma fé reflexiva, é aquela que você senta e já faz estudos bíblicos, mas ainda sem muita profundidade, sem muito fundamento. Mas você já tem um nível de reflexão. Outros níveis de teologia são as teologias ministeriais. Né? Então, essa daí já é uma teologia mais aprofundada. É uma fé reflexiva, mas que já é exercida por ministros treinados, por educadores cristãos. São pessoas que já exercem o ministério de uma forma propriamente dita. Então, eu acredito que muitos de nós que estamos estudando aqui, estamos entre. Se você já está aqui, inclusive, eu já posso dizer que você já está, pelo menos, entre a teologia leiga, onde você tem uma fé reflexiva, mas que você já tem um nível de aprendizado, uma busca por um aprendizado, e você tem também a fé ministerial, que já é aquela fé específica, onde você já exerce um ministério, já exerce um trabalho de ensino da palavra. Né? Você tem também a teologia profissional, que essa já é uma teologia de instrutor de ministros e obreiros. Né? Então já é uma fé, já é um tipo de teologia de professores de seminário, né? De professores
de um nível mais alto, né? Não mais simplesmente o pastor que ministra na igreja, o do professor da EBD, eu posso adequar até puxando bastante, esticando bastante para a teologia ministerial, talvez líderes de células, algo desse tipo, mas ele está ali entre o leigo e o ministerial, mas ele já pode ser considerado ministerial porque ele já está no processo de treinamento, ele já tem um certo nível de aprendizado. Porém, é mais específico mesmo para os ministros treinados, no caso dos pastores, e os educadores cristãos a um nível maior, não simplesmente um professor de EBD. O professor de EBD ele está ali também como o líder de célula, né? A teologia profissional não, já são aqueles que se dedicam profissionalmente ao ensino da teologia. Então, esses já recebem, digamos assim, se mantêm no ensino da teologia, de pesquisas, e instruem professores e obreiros. Aí você tem mais dois tipos de teologia, que são as chamadas as teologias extremas, né? As extremas, que são a teologia acadêmica, que ela está acima da profissional, ela é extremamente especulativa, quase filosófica, e os alunos dessa teologia acadêmica são outros teólogos. Então, vamos entender aqui, em primeiro lugar. Os alunos da teologia profissional ainda não são teólogos. É como se fosse, como se tivessem passado, viessem para concluir uma graduação. Então, teologia profissional é aquela que é exercida pelos professores de bacharelado e formadores de ministros e obreiros. A teologia acadêmica ela já é mais profunda, ela já é a teologia avançada, ela é acima da profissional. E ela é especulativa e quase filosófica. Ela já atua no nível de mestrado, no nível de doutorado, de pós-doutorado, ela já atua no nível arqueológico, ela já atua no nível crítico, né? Já é uma teologia bem mais profunda, entre aspas, né? E o que a gente quer designar como teologias independentes são o que a gente chama de teologias extremas. As teologias extremas, elas são a teologia que elevam o conhecimento de Deus a um nível extremo e especulativo, né? Então a gente pode concluir que as teologias acadêmica e a popular estão dentro dessas teologias independentes. Ou seja, são teologias que elas não se apegam a conjuntos doutrinários, a conjuntos de fé, a conjuntos de nada disso. A questão delas é especulativa de uma forma propriamente dita, né? Que aí você vai incluir outras teologias, as teologias de ciência das religiões, né? E assim por diante. Então, esse é o nível que nós chamamos de independente. Agora, o que é a teologia? A teologia, vamos dar um conceito aqui que está no livro que a gente trouxe. A teologia é uma conjunção de forças, energias, pensamentos, estudo e ciência, que se ocupa com Deus e seus atributos e suas relações com o homem e o universo. Então, essa daqui é uma definição de teologia, né? Você pode anotar aí se você quiser, né? Teologia é a conjunção de forças, energias, pensamentos, estudo e ciência que se ocupa com Deus e seus atributos e suas relações com o homem e com o universo. Por que nós devemos fazer teologia? Veja só, a gente vai entender aqui eu fiz a questão de trazer a boa teologia, porque eu considero que a teologia extrema, ela não é uma boa teologia. Então a teologia popular e a teologia acadêmica, ela não é uma teologia que seja adequada para qualquer pessoa aprender, ou para qualquer... A teologia popular, essa daí todo mundo já está inserido nela. Mas a teologia acadêmica, ela é muito questionadora e especulativa. Nós vemos aí diversas situações que são oriundas da teologia acadêmica, né? Então a boa teologia ela ajuda os cristãos porque alicerça a sua vida sobre a verdade cristã biblicamente orientada. Então você tem aqui o porquê nós devemos fazer a boa teologia. Uma pergunta que a gente deve responder aqui agora é: por que
a teologia é tão rejeitada nas igrejas e no meio cristão? Por quê? Porque existem inimigos da teologia. Existem inimigos da teologia. O primeiro inimigo da teologia é a ideologia popular, que é a teologia popular. A segunda, o segundo inimigo da teologia é a própria teologia acadêmica. Quando a gente vê os comentários das pessoas que dizem que a teologia desvia, faz e acontece, tudo é resultado da teologia acadêmica. Eu lembro, vou tirar um pouquinho aqui o slide, para eu olhar um pouco para você. Eu lembro uma certa feita em um curso, numa escola bíblica de uma igreja que eu participava. Na verdade, eu era missionário dessa igreja, e essa igreja tinha uma escola bíblica muito forte. E essa escola bíblica, o pastor começou a se preocupar em aprofundar, colocar pessoas, principalmente teólogos, para poder ensinar na escola, para poder dar aula na escola. O objetivo dele era aprofundar cada vez mais. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente chega na academia, no seminário, a gente quer se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. E a gente começa a ler. Para você ter uma ideia, eu li 87 livros no meu primeiro ano de estudos bíblicos, e a gente lê de tudo. É uma loucura, porque tudo parece que interessa a gente, e tudo parece que serve para a gente. Depois a gente vai descobrindo que tem muita coisa que a gente vai selecionando, colocando de lado, porque não traz muito recurso. Muita coisa é feita de uma maneira equivocada, se você tem a firmeza na fé. Então, aí, o que aconteceu? Começou naquela escola bíblica dominical, meu pai membro daquela igreja, começou a falar comigo sobre algumas teologias que estavam sendo ensinadas lá. E uma dessas teologias terríveis que estavam sendo ensinadas lá era, por exemplo, a capacidade do homem de surpreender Deus. Então, fundamentado numa teologia moderna que estava acontecendo de origem acadêmica e principalmente fundamentado nas circunstâncias do que estava acontecendo no mundo e baseado em alguns pastores proeminentes até no nosso país. Não vou citar nomes de nenhum deles. Aquilo ali me estranhou por que aquilo estava sendo ensinado dentro de uma escola bíblica dominical. Então, esse intuito, às vezes, de você querer se aprofundar no conhecimento teológico gera esse tipo de distorção. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, vamos lá. Então, outra coisa também que são inimigos da teologia é a religião experimental subjetiva. Ou seja, que Deus ele é individual ou subjetivo para cada um. Cada um tem a sua visão, a sua imagem, o seu pensamento de Deus. Isso realmente prejudica muito a teologia. Os conceitos teológicos sem aplicação prática. Existem muitas coisas que são ensinadas às vezes na igreja, que você fica se perguntando qual é o sentido que você tem nisso. Sobretudo, eu sou pentecostal, mas tem muita coisa no meio pentecostal que é ensinado que não tem sentido algum. Não tem sentido algum. E você precisa ser capaz de entender que isso, na verdade, no lugar de trazer crescimento para o povo, traz decréscimo na fé e prejudica o avanço e o crescimento teológico. E, por último, o último grande inimigo é a falta de interação entre leigos, pastores e teólogos profissionais. Ou seja, é como se cada um, eu penso que às vezes, e eu vejo isso no meio dos cursos teológicos, cada um parece que é melhor do que o outro, cada um é mais inteligente do que o outro, sabe mais do que o outro, quer se sobressair sobre o outro, e com isso acaba gerando um afastamento. Eu vejo assim uma preocupação, eu vejo com preocupação isso, porque parece que há uma espécie de um comportamento meio que farisaico entre os teólogos, que cada um quer saber mais do que o outro. Eu, por exemplo, eu não sou calvinista, eu sou arminiano, certo? Respeito quem é calvinista. Se você é calvinista e está aqui assistindo essa aula comigo, você vai vir com todos os argumentos possíveis, mas eu também tenho todos os argumentos possíveis para ser arminiano, certo? E às vezes uma vez eu participei de
de um debate teológico onde só eu era arminiano e um grupo calvinista, certo? E eu me lembro a agressividade como as pessoas falavam comigo por eu não crer de forma semelhante a eles. E nesse curso a gente vai aprender, amados, que existem diferenças entre doutrinas e dogmas. Existe diferença entre o que é sustentado teologicamente de uma igreja e outra e que nada disso fere o princípio teológico do estudo e do crescimento teológico. Nós vamos aprender a respeitar o pensamento alheio, certo? Entendendo que ele não será ou deixará de ser salvo porque em um ponto doutrinário ele pensa diferente de você. Porque só existe uma forma de salvação, só existe um Salvador, só existe um caminho para a salvação e tudo isso foi feito, foi executado, foi exercido, foi realizado por Jesus Cristo e não por nós. Né? Então, ao longo desse estudo, nas próximas aulas, eu acredito, nós já vamos ter acesso a coisas desse tipo, a informações que elas serão fundamentais para que nós, cristãos, inclusive, saibamos nos desenvolver mais do que outros. Eu até vou fazer uma pequena correção. Eu não sou arminiano efetivamente, certo? Eu creio na Bíblia, certo? E às vezes eu falo sou arminiano por causa da questão do livre-arbítrio, que eu creio no livre-arbítrio, mas existem questões arminianas também que para mim são discutíveis, reflexivas. E a reflexão ela faz parte da teologia. Precisamos lembrar do conceito teológico que foi trazido aqui. Eu vou até trazer de novo, certo, ele aqui para a gente. E a gente vai depois dar a parte final dessa aula. É a conjunção de forças, energias, pensamentos, estudo e ciência que se ocupa com Deus e seus atributos e suas relações com o homem e com o universo. Então, a teologia, pelo que a gente está estudando aqui, certo? Então, ela é algo de reflexão, certo? Ela não é algo de imposição. Deus não impõe nada para ninguém. E o estudo teológico, o debate teológico é algo até questionável por nós mesmos, se nós temos capacidade de debater sobre Deus e assim por diante. Acho que é até uma presunção da nossa parte dizer que somos capazes de debater sobre Deus. Nós somos capazes de debater sobre aquilo que está na Bíblia, sobre aquilo que foi revelado, né, sobre aquilo que foi escrito. Se você fizer um aprofundamento no seu estudo, você vai ver que existem, por exemplo, os estudos judaicos, que é acerca de Deus que não estão na Bíblia e que eles consideram como divinos, consideram como inspirados. Eu não entro nessa discussão, porque eu prefiro ficar com até o que a Bíblia diz que foi importante, mas é importante que você entenda, que você tenha acesso, que você possa, depois, dentro da sua capacidade de estudo, para poder você até refletir e aumentar ainda mais o seu conhecimento. Né? Eu vou ver se a gente consegue dar mais alguns trechos aqui ainda hoje. Deixa eu ver quanto tempo tem. Acho que já tem bastante tempo. Mas, veja só, o remédio, para a gente concluir essa aula, é o seguinte. O remédio para os problemas da teologia não é a zero teologia, e sim a boa teologia. Então, o que a gente aprende aqui? Que o remédio para os problemas da teologia não é a teologia zero, mas sim a boa teologia. Ou seja, a gente precisa aprender a desenvolver a boa teologia. A boa teologia. Né? E o que é a boa teologia? Eu vou concluir somente com mais esse slide, essa aula de hoje. Né? E na próxima semana nós vamos tratar de outros assuntos. Então, a boa teologia é refletir sobre a vida e as crenças centradas em Deus que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus Cristo e articulam com o propósito de glorificar a Deus em tudo os que os cristãos são e fazem. Então, esse é o conceito, e essa é a boa teologia. A boa teologia, vamos repetir para que a gente não se esqueça. Né? A teologia cristã é refletir
sobre a vida e as crenças centradas em Deus que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus Cristo e articulam com o propósito de glorificar a Deus em tudo o que os cristãos são e fazem. Né? Então o nosso conceito final sobre a boa teologia, que é o melhor remédio. Bom, aqui eu concluo a nossa aula. Aqui eu termino essa aula de hoje. A aula tem já 25 minutos, né? Teve aquela apresentaçãozinha no início. As próximas aulas vão ter esse tempo também, 25, talvez um pouquinho menos, 20 minutos, 15 a 20 minutos, onde a gente vai poder compartilhar esse conhecimento. Eu quero te pedir uma coisa, certo? Que você faça comentários aí embaixo, né? Pergunte aí, fique à vontade para perguntar. Fique à vontade para dar o seu like também, se você gostou. Se você teve alguma dúvida, pergunta também, certo? Sobre essas dúvidas. Assim, não coloque questões de doutrinárias, de debates doutrinários, porque o meu objetivo aqui não é debater, não nessa aula ainda, debater doutrinas. Nós temos aqui algum material que talvez fale de alguma coisa, mas eu não vou me aprofundar. Não quero falar sobre isso. Meu objetivo não é doutrinário, é falar sobre teologia, falar sobre as coisas de Deus. Talvez a gente possa, ao longo do nosso estudo, ter algo importante. Eu quero falar sobre a história da igreja, eu quero falar sobre a história dos judeus, eu quero falar sobre a Torá, eu quero falar sobre o Novo Testamento, eu quero falar sobre coisas que sejam positivas, eu quero fazer boa teologia aqui. Antes a gente tem que vencer esse material aqui, que ele é muito bom. Na próxima aula nós vamos aprender as funções da teologia, certo? Quais são as funções? Se você quiser comprar um livro para poder melhorar, eu vou deixar aí eu vou deixar aqui, ó, quem precisa de teologia, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link onde você pode comprar esse livro, certo? Ele vende na Amazon, certo? E aí você pode pedir, chega em sua casa rapidinho, tá certo? Então vou deixar aí, e você querendo, você pode comprar também. Tá bom, gente? Então muito obrigado. Gostei demais de estar começando esse trabalho aqui com vocês. Podem compartilhar nas suas igrejas, entre seus amigos, entre seus colegas. Fiquem à vontade. Não vamos trabalhar aqui com questões doutrinárias, já disse. Então você pode falar na sua igreja sem problema. Tá bom? Então que Deus abençoe e até sábado que vem às 10 da manhã.